No ciclo de entrevistas que a Rádio Alto Minho está a levar a efeito a propósito das eleições autárquicas do próximo dia 29 de setembro, temos hoje em estúdio o candidato do PSD à Câmara de Viana do Castelo, Dr. Eduardo Teixeira. As eleições autárquicas de 2013 ficam marcadas pelos 20 anos de poder socialista no município de Viana do Castelo, inicialmente com o Defensor Moura e já nos últimos 4 anos com José Maria Costa, que se recandidata ao cargo pelo PS. Pela frente terá Eduardo Teixeira, atual deputado e dirigente distrital do PSD, que lidera a lista laranja, sendo o primeiro militante de Viana do Castelo a fazê-lo nos últimos 16 anos. Deputado eleito em 2011 por Viana do Castelo nas listas do PSD, Eduardo Teixeira é presidente da Distrital Laranja desde 2009, tem 40 anos e é diretor bancário há 17 anos. Economista de formação, foi ainda deputado municipal em Viana durante 12 anos e exerce atualmente também as funções de presidente da Assembleia de Freguesia de Darque. Uma escolha que não foi fácil e que dividiu PSD e CDS-PP, de tal forma que ambos os partidos concorrem sozinhos na capital distrito, em toda a região, ao contrário do que aconteceu em 2009, em que juntos conseguiram 4 vereadores contra os 5 da maioria PS na autarquia de Viana. E é com gosto e satisfação que hoje anuncio na Rádio Alto Minho, para a tranquilidade de todos, que todos os presidentes de junta do meu partido que não podem ser candidatos fazem parte desta candidatura na lista da Assembleia Municipal. Todos os vereadores atualmente em funções na Câmara Municipal, que são militantes do partido, a doutora Ana Palhares aceitou o meu convite para fazer parte da lista da Assembleia Municipal. O engenheiro António Amaral fará parte da lista a Barroselas Carvoeiro, com todo o gosto e com uma grande prova de humildade, será o próximo presidente da Assembleia de Freguesia de Barroselas. E o Dr. António Carvalho Martins é mandatário da candidatura do Ponte Lima, do qual, como sabem, eu sou presidente distrital. E, portanto, o partido está perfeitamente preparado, unido nesta missão, a todos os níveis e todos empenhadíssimos, porque o partido não precisa só dos militantes que tradicionalmente fazem parte das listas. O partido precisa de sociedade civil, o partido precisa de renovação, o partido precisa de uma maior afirmação junto da sociedade civil. E com gosto que este projeto que acabo por propor aos vienenses é um projeto muito abrangente de mais de 1 milhar de pessoas, mais de 1% da população de Viana, na sua maioria não militantes do PSD, pessoas de todos os partidos, até militantes de outros partidos, como disse, mas tenho para mim também que a história é importante e por isso todos os ex-presidentes de junta de freguesia vão nas listas do partido, começar por o Hermenegildo Costa de Santa Marta de Portocelo, pelo Joaquim Viana da Rocha de Carrezo e pelo Sr. Agostinho Fernandes de Nogueira, 3 importantes presidentes de junta de freguesia atuais do partido, aceitaram o meu convite e vão na lista da Assembleia Municipal. Essa é a história do PSD em Viana. Independentemente das dinâmicas que os partidos têm, vi com surpresa que o meu nome foi unânime e não vi surgir dentro do PSD de Viana qualquer tipo de alternativa. Faço um convite que recebi da Conselhia Vienense para liderar este grande projeto que aceitei com gosto em nome de um desígnio que é dar vida a Viana do Castelo. Sei que é um homem que não liga muito às sondagens que vão sendo publicadas antes dos atos eleitorais. Houve uma publicada pelo Jornal de Notícias que até chegou a discordar dos resultados. No entanto, elas existem, são publicadas e nessa sondagem publicada no Jornal de Notícias dava a reeleição do Presidente da Câmara e o Dr. Eduardo Teixeira... Seria extraordinário que não fosse o contrário. Pronto. No momento em que se arranca, seria extraordinário que fosse o contrário. No caso de se confirmarem esses resultados, de não conseguir alcançar a Câmara de Viana do Castelo, irá de alguma forma responsabilizar internamente o partido pelo que possa ter corrido mal deste arranque atribulado, apesar de dizer que já há uma união efetiva no terreno? Quem me conhece, e penso que André me conhece bem, sabe que eu não sou um homem de rupturas, eu sou um homem de tentar, em nome de um interesse público, haver sempre a consensualização para que Viana fique primeiro. E, portanto, eu sou, há 6 anos que sou já presidente de uma distrital, e veja lá, Andréia, que apesar de ser o mais novo presidente distrital que o PSD tem em termos nacionais, já sou o mais antigo em funções.
e, portanto, já tenho alguma experiência. Já montei muitas candidaturas em Viana do Castelo, não sendo nenhum político profissional. Tenho uma profissão que muito me orgulho e de muito sucesso, e que Viana do Castelo também tem ganho muito com esse sucesso que eu tive do meu ponto de vista profissional. Porque, como a Andrea sabe, a minha atividade profissional foi acreditar em projetos. Eu sou diretor de um banco que apoiou muitos dos projetos que Viana do Castelo acabou por serem feitos do ponto de vista privado, e apostar nas pessoas. Eu gosto de apostar nas pessoas, gosto de apostar nas ideias, gosto de apostar na credibilidade e no acreditar, no sonho, e que esse se torne realidade. E algumas realidades eu tornei de coisas que não passariam do papel se não fosse um forte empenho de fazer crescer e fazer nascer. Mas há uma coisa que eu tenho para mim. Quando me falam em sondagens, eu, como lhe disse, montei várias campanhas. Todas elas já montei, porque em 2009 era já Presidente da Distrital, tive acesso a várias sondagens em 2009 sobre o distrito de Viana do Castelo. Como sabe, também era membro da Comissão Política Nacional, tive acesso a vários estudos de opinião sobre o ponto de vista nacional. E fiz diversas campanhas e montei-as ao nível das europeias, ao nível da Presidência da República, ao nível das legislativas, também 3 campanhas. E tenho para mim sempre que me diziam que cada vez que nós iniciávamos, é sempre assim, às vezes a opinião, a vox people das pessoas da cidade, diziam sempre que, por exemplo, nas últimas legislativas, diziam que nós íamos ter, e as sondagens davam-nos resultados drásticos em Viana. Sabe que foi dos melhores resultados em termos nacionais, Andrea? Sabe disso? Uhum. Foi o 6º melhor resultado em termos nacionais. E diziam que nós, se metêssemos 1 ou 2 deputados, era uma sorte. Nós tivemos o 6º melhor resultado e ficamos a muito pouco de meter 4 deputados. O que se passa em Viana do Castelo claramente, o que sinto é uma grande dinâmica, uma grande vontade de mudança dos vienenses e uma procura muito grande de pessoas em volta da minha candidatura pelo projeto. Nós temos um projeto político para Viana. Nós temos uma vontade de recolocar Viana na posição que Viana tem direito, e penso que irá-me perguntar alguma coisa sobre o meu projeto político. Estamos quase a acabar esta parte. Mas, sobre esta questão, a grande sondagem será o dia das eleições, claramente. E, portanto, eu também tenho os meus estudos de opinião, que não mas são o que eu lhe perguntava é se irá responsabilizar em caso de resultado negativo não são nada alguém internamente. Nada condizentes com essa questão. O que me conta, como disse, quem me conhece sabe, é eu ter a minha consciência tranquila. E, graças a Deus, até o dia de hoje, a todos os níveis, profissional, pessoal, político, associativo, como homem, a minha consciência está perfeitamente tranquila sobre o que, quando eu digo sim a algum projeto, eu dou de mim, muito de mim, antes de pensar em mim. E, portanto, tenho a certeza de que eu não estou a procurar nos outros qualquer tipo de justificação, porque os outros vão dar a Viana do Castelo a vitória que Viana do Castelo precisa. E é esse o único resultado que eu espero destas eleições. Caso não ganhe, assume o seu lugar como vereador? Eu vou ganhar. E, portanto, eu assumirei o lugar de Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo com todo o gosto, em nome dos vienenses. Não coloca outro cenário, então, se não há vitória? Eu vou ganhar e penso que não serei eu que irei ganhar. Os vienenses é que irão ganhar com a vitória desta gente sem medo, que foi muito pressionada para não fazer parte das listas do PST. Foram muito pressionados para se esconderem e, independentemente... Mas quem é que pressionou? Olha, Andrea, se calhar quem tem atualmente algum poder para exercer em Viana fez muitas pressões. E eu tenho muito orgulho nos homens e mulheres de coragem que deram a cara por esta candidatura e conseguiram fazer o pleno a nível das listas das freguesias. Tenho muito orgulho mesmo e admiro muito estas pessoas que não desistiram de dar a sua opinião, o seu contributo e contribuir para que Viana do Castelo saia do marasmo económico que nos últimos 20 anos se meteram. Mas quem está a pressionar não poderá no futuro, no dia 29, com resultados menos favoráveis, vir-lhe pedir responsabilidades? Quem está a pressionar não estou a falar da minha ala, estou a falar de fora, quem tem poder. Como não, disse. Fora do PSD? Claro, claramente. Eu disse-lhe isso. Houve várias pressões, houve várias abordagens
da candidatura socialista, até para que o Partido Social Democrata não tivesse candidaturas em freguesias. Eu posso assumir isso publicamente sem problemas nenhuns. O Partido Socialista fez muita pressão, o Partido Socialista teve muitas dificuldades, Andreia. Teve é curioso que teve duas questões. Uma foi, pressionou para tentar dissuadir. A Andreia é jornalista há mais de 20 anos em Viena e sabe que o Partido Socialista, quando ganhou esta Câmara, ganhou com 3 juntas. E qual foi a estratégia a seguir? Foi tentar que os presidentes de junta do PSD, pronto, isto nem sequer é o agora, é o habitué, e portanto foi tentar que os presidentes de junta do PSD passassem a condição de independentes ou se candidatassem pelo Partido Socialista. E essas pressões acontecem por parte deste Partido Socialista de Viena de 4 em 4 anos ou durante todo o mandato. E, portanto, José Maria Costa, com certeza que na sua estratégia política partidária também terá feito o que os outros fizeram. Eu tenho visto, atrás do Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, alguns Presidentes de junta independentes que não têm nada a ver com o Partido Socialista, mas que coabitam com este apoio ao Partido Socialista que está no poder. Mas depois tem o seguinte, é que teve inúmeras dificuldades de fazer listas nas freguesias. Sabe disso? Há 3 listas, há 2 listas, pelo menos, que o Partido Social Democrata não tem oposição nas freguesias. O Partido Socialista não tem projeto para as freguesias de montanha do meu concelho. Uma parte importante do concelho. Não tem. Não tem Freixeiro de Sotelo, não tem lista em Amonda, não tem lista na Montaria, não tem lista em Lenheses. Não se percebe muito bem porquê, mas não tem projeto para aquelas freguesias. O Partido Socialista só tem 11 listas em 27 juntas de freguesia e 40 freguesias. Só tem 11 listas, Andreia. E veio o secretário-geral do Partido Socialista anunciar 11 candidatos a presidente de junta. E sabe quantos é que vão atrás? Fala-se muito da questão da limitação de mandatos. Sabe quantos é que o presidente de junta vão, aquela atitude que eu lhe disse de ter convidados presidente de junta com toda a honra, que deram o seu papel, que tiveram uma importância no Conselho e que vão comigo na lista da Assembleia Municipal. Sabe onde é que o Partido Socialista os meteu? Em número 2 das candidaturas. Façam um estudo e veja quantos presidentes de junta vão em número 2 na candidatura do Partido Socialista. Façam um estudo e veja. Portanto, nós temos e sabemos estar e sabemos propor ao eleitorado. Há pessoas e há estratégias político-partidárias ao longo dos anos, dos últimos 20 anos, que têm levado de Viana do Castelo a ponto que levou e que utilizam as juntas de freguesia para isso. Vamos então passar a abordar as ideias que defende para estas eleições. Dr. Eduardo Teixeira, já há bocado o referiu, numa resposta a uma pergunta à minha colega, um dos lemas da sua campanha é dar vida a Viana do Castelo. É neste momento uma cidade sem vida? Olha, eu candidatei-me porque tenho muito orgulho no meu concelho, na minha cidade e em todas as freguesias que acompanho. E sinto que Viana não está no lugar que lhe pertence no país. Nós temos que reinventar o conceito da cidade de Viana e temos que reorganizar muita coisa. Eu tenho muito orgulho e por isso é que me candidato na minha cidade, mas para que Viana tenha futuro. Viana é a última das capitais distrito em poder de compra dos cidadãos. Nós temos que conseguir pensar nas pessoas. Nós temos que lhes dar poder de compra. Nós temos que fazer com que elas tenham rendimento no momento até de grande dificuldade do país que... eu lembro-me que era um jovem deputado municipal aqui em Viana e alertei para isto na Assembleia Municipal de Viana do Castelo, que Viana do Castelo estava a perder e estava a descer no ranking do poder de compra. André deve-se lembrar de eu ter feito essa intervenção na Assembleia Municipal. Eles disseram, aqui del Rei, mas Viana tem sempre mitos. Viana tem mitos que muito nos orgulha. Tem rio, tem montanha, tem mar, tem áreas fluviais, tem tudo. Tem pessoas fantásticas. Mas depois, nos últimos 20 anos, nós fomos regredindo o poder de compra. Estamos abaixo da média nacional. A média nacional são 100, nós temos 81 pontos no índice de poder de compra. Lisboa, que está em primeiro, tem 240. Como é que um cidadão de Viana tem menos poder de compra que tem um cidadão de Beja? Como é que um cidadão de Viana tem menos poder de compra que tem um cidadão de Bragança? Mas tem. E até de Porto Alegre. E até de Porto Alegre. Não há distrito do país, não há nenhuma capital de distrito cujos cidadãos tenham menos poder de compra do que tem em Viana. Como é que se dá a volta a isso? Dar vida à Viana do Castelo. Nós temos que dar vida criando atratividade. Olha, vou-lhe dar um exemplo, André. O comércio tradicional vive a situação trágica que este Executivo Socialista apôs e depois cria demagogias. Eu tive a oportunidade esta semana de passear um dia à noite, propositadamente, a uma hora que os parques, nesta política do faz de conta que se faz em Viena, não se paga, que é até às 2 da manhã. Um cidadão que mora em Viena
não vai acordar às 2 da manhã para tirar o carro do parque. O André acorda às 2 da manhã para tirar o carro do parque. Não acorda. À 1 da manhã os parques estavam vazios, mas a Câmara de Viana estava a pagar por eles, dos nossos impostos. Viana tem que ter estacionamento, tem que ter um outro nível de acessibilidade, tem que ter um outro nível de possibilidades para que os residentes vivam, tenham possibilidade de ir às suas habitações. Sabe, Andreia, quantos habitantes moram no casco histórico da cidade de Viana? Não. Não sabe? Quantos habitantes, precisamente, não tenho esse número. Sabe que há ruas e praças... Quantos há, afinal? Mas sabe que há ruas e praças que não mora ninguém? Isso sabemos, isso constatamos porque andamos no centro histórico. Então está tudo bem? Há 20 anos que Viana perdeu... Sabe quantos empregos Viana perdeu em 20 anos para os vienenses? Vou-lhe dar os dados. 32 mil empregos. Viana tinha, para as pessoas que cá viviam, há 20 anos atrás, 48 mil empregos para essas pessoas. Hoje, Viana tem, para as pessoas que moram cá, 16 mil empregos. Viana perdeu 32 mil empregos. E no casco histórico, na parte central histórica da cidade, não moram 1000 pessoas. Moram quase tantas pessoas na freguesia da Montaria como moram no centro da cidade. Na Praça da República moram 4 pessoas. Na Rua Sacador Cabral moram 2 pessoas. Dr. Eduardo Martins, mas isso... Na Rua H. Coutinho não chegam a 6 pessoas. Não podemos continuar a pensar que em Viana está tudo bem, gasta-se milhares em ajustes diretos de política de comunicação. Milhares, centenas de milhares de euros em política de comunicação. Mas depois não se consegue atrair nada para o centro da cidade, nem pessoas a cá viver. Curiosamente, a Câmara anunciou esta semana um pacote de 4,7 milhões de euros de investimento para renovar, requalificar edifícios, arrendar com rendas controladas, atraindo jovens e casais jovens ao centro histórico. Olha, Andréia, eu saúdo muito as boas ideias replicadas e plagiadas da minha candidatura. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo tem plagiado e andou ao encontro das minhas propostas. E se viram, curiosamente disse esta semana, foi anunciado por mim essas medidas no programa eleitoral há 15 dias, numa sala cheia de pessoas, num dos maiores espaços de Viana do Castelo, que foi Santiago da Barra. E anunciei essas medidas. Portanto, eu saúdo todas as boas medidas que o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, em campanha eleitoral, me plagia e me rouba. Porque são boas medidas, é sinal que elas têm sustentabilidade e que são importantes. E são várias. São várias que nos últimos 6 meses, desde que eu assumi a minha candidatura, eu tenho anunciado medidas concretas para Viana. Eu quero que Viana do Castelo tenha vida, como disse. Mas para isso é preciso criar atratividade, para isso é preciso criar sustentabilidade e é preciso ter projetos e propostas concretas. E eu tenho-as tido. E queria começar por apontar as primeiras, porque... Vejo com agrado que o Presidente da Câmara vai utilizando o seu cargo de Presidente de Câmara para, indo fazendo campanha eleitoral, na mesma semana andou em freguesias onde não tem lista a entregar propaganda eleitoral e andou a apresentar propostas que eu tenho defendido, que são muito importantes para a família, para os jovens, para os pais que têm mais de 2 filhos no agregado familiar e para a reabilitação urbana, que é absolutamente necessária. Tenho pena que nos últimos 20 anos tenham feito exatamente o contrário, que é destruído grande parte do património de todos nós, que era a vida que Viana do Castelo tinha. Viana não precisa de viver de 15 dias por ano nas festas da agonia. Viana precisa ter eventos constantes, precisa de atrair pessoas para dinamizar o comércio tradicional, precisa de dar emprego aos jovens para que eles não saiam da cidade e precisa urgentemente recuperar todo este caminho que perdeu de 32 mil desempregados e de milhares de pessoas que deixaram de viver aqui em Viana por o desajuste das políticas urbanísticas da cidade e do Concelho de Viana. Medidas concretas do seu programa eleitoral para dinamizar Viana, para dar vida ao centro histórico, para dar um novo impulso ao comércio tradicional que está em crise, não é só em Viana, em todo o país. De que forma é que isso
está pensado na sua estratégia? Olha, desde logo, um dos grandes problemas, como eu disse, é o estacionamento, mas também a falta de um parque de autocarros na cidade de Viana, e eu tenho previsto este parque de rotação. Não é para as pessoas, os autocarros estarem lá parados e servirem de garagem, entre aspas, das próprias empresas. Não, é para haver rotação. E sabe quantas pessoas visitam Santa Luzia, por exemplo, por ano? 1,5 milhão. Esse 1,5 milhão não vem a Viana porque não tem onde o autocarro parar e não querem vir a um shopping, porque para virem ao shopping vão às suas localidades, querem vir à cidade, ao centro da cidade, conhecer o centro da cidade, dinamizar o comércio tradicional. Desde logo, uma das medidas será pela criar mobilidade, estacionamento, autocarros e parques de estacionamento. Segunda medida, Viana do Castelo... Parque de estacionamento de 2.200 lugares, como já tinha anunciado, criará em parques alternativos, não é? Mas também com requalificação. Não é só criar estacionamento por criar. Nós temos que requalificar duas importantes áreas do nosso concelho. Uma é uma barreira que existe entre parte da cidade do casco histórico para a linha de comboio e a outra parte. Há ali um horto municipal que todos nós gostamos, mas que não tem que estar ali. Tem que estar numa freguesia e associar isto a uma quinta pedagógica. E, portanto, ali é possível... Deslocalizar o horto para que freguesia? Tem ideia próxima, mais distante? Já tem algum estudo sobre isso? Claro que sim. Irei anunciar muito em breve. Aliás, como sabe, Andréia, já há uma extensão do horto municipal numa freguesia, que não um sítio atual, está na minha dela, e, portanto, há 2 ou 3 possibilidades muito fortes. Associando a isso a tal quinta, porque eu quero associar uma quinta pedagógica e criar mais um motivo de atratividade para Viana. Mas também requalificar, não só aquela parte, portanto, fazendo crescer a cidade e aproximando o espaço do mercado municipal e dos serviços, do cemitério, das igrejas, da cidade, e repare que o Programa Polis até previa um parque de estacionamento atravessando a linha do outro lado de lá. Mas também requalificar a Frente Ribeirinha. Nós temos uma Frente Ribeirinha fantástica. Não temos a mobilidade para ela. Nós não podemos pensar que vamos deixar ficar o carro, sabe-se lá onde, num parque de estacionamento, e atravessar a Marginal de Viana do Castelo só para passear. É verdade que o fazemos muitas vezes, mas vamos pensar o que se passa noutras cidades. Nós temos que ter, na Frente Ribeirinha da cidade, mobilidade. Sítios para a Andréia, por exemplo, levar os seus filhos ao parque infantil, não tem. Onde é que deixa o carro? Vai deixar o carro num parque? Já não tenho filhos pequeninos. Já não vão ao parque. Mas com certeza que temos que pensar no cidadão comum. Nós não temos mobilidade. A Frente Ribeirinha tem espaços fantásticos e é possível criar 3 zonas de estacionamento em que as pessoas, que não tenham custos, mas que criem mobilidade e acessibilidade. Olha, desde logo o espaço do Coliseu. É inacreditável que se tenha feito um investimento daqueles, se tenha posto lá um parque de estacionamento para funcionar nem um dia por mês. Agora tem funcionado com custos para o município de quase 40 mil euros cada espetáculo, custos. Aí é que abre o semáforo, torna-se verde e os pegões baixam para os carros entrarem. Cabem ali, em associação com a parte com o terreno confinante, cabem ali mais de 200 lugares em permanência. Depois, isto a montante, a jusante, por trás do edifício da Viana Polis, temos ali um terreno que nos habitou, numa zona nobre da cidade, que está totalmente por requalificar. Esse terreno não estava destinado à piscina da EDV em tempos? Não sei como é que... Neste momento não está destinado a nada. Esse terreno está lá, como todos sabem, quando há chuva, é cheio de poças. E cabem ali, porque aquilo é um quadrado, à volta do quadrado estacionam 40 ou 50 carros, porque estacionam à volta do quadrado e não há organização de espaço. Mas é possível criar ali uma zona forte de estacionamento. Não há, se calhar, vontade política para o fazer. E com pouco investimento. Eu diria quase nenhum investimento. Porque a Câmara tem meios próprios para fazer obras. E, portanto, quase com nenhum investimento. E depois é possível, entre estes dois polos, criar um sítio entre a Biblioteca Municipal e o Anfiteatro para que se aceda à própria biblioteca, ao parque infantil e que as pessoas possam contemplar. As pessoas não podem pensar que esta cidade é uma cidade sem carros. Nós temos que mudar o paradigma, Andréia. Nós temos que pensar que até agora o paradigma era chega-se à cidade, enterra-se o carro, paga-se e a alternativa é para o carro não se sabe onde. Temos que fazer ao contrário. A primeira opção é as pessoas chegam à cidade, têm onde estacionar e se quiserem
parar num parque, porque é mais próximo do sítio onde vão, onde não vão, estacionam num parque. Essa é a alternativa. Pronto. Não é a primeira opção. Viana não tem poder de compra para os cidadãos, nem para os visitantes, para que se pague parque de estacionamento. Não tem. Pronto. E este dedo na ferida tem que ser posto. Mas se fosse eleito, como é que ia resolver depois o problema com o concessionário que tem a concessão dos parques todos durante 30 anos e que os construiu e que veria dessa forma, havendo parques alternativos? O André eu tenho que a precisar. Quem é que fez estes investimentos públicos? Quem é que construiu? Não foi a Câmara Municipal e o Prémio Polis? Quem é que construiu o parque do mercado? Foi o Viana Polis. Quem é que construiu o Campo da Agonia? Foi a Viana Polis. Nós às vezes até nos esquecemos, mas os parques são nossos, não são terceiros. Os parques são nossos e, portanto, têm contratos associados de concessão, com certeza, mas são nossos. Os parques são públicos. À exceção, se calhar, de um que tem direito de superfície, mas que foi edificado pelo próprio, todos eles são públicos, os parques. Mas há uma concessão por muitos anos. É uma concessão por alguns anos, alguns até terminam o contrato muito proximamente. Mas nunca houve vontade política, eu tenho falado sobre isto, de pôr o problema em cima da mesa e dizer, não, nós não aguentamos isto. Os vianenses não aguentam esta política a primeira alternativa é estacionar, enterrar e pagar. Não há possibilidade. Portanto, estamos a falar de o único contrato que eu sei que parece que foi negociado, na minha opinião, muito mal, foi o do Campo da Agonia, em que brindaram-nos também esta semana. Repare que o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo furiu um compromisso eleitoral. Disse que ia criar 600 lugares à superfície de estacionamento. Lembram-se disso há 4 anos? Não criou nenhum. Só eliminou. Tínhamos logo no Campo da Agonia havia a possibilidade de ter muitos lugares de estacionamento. Ele não criou nenhum e ainda por cima eliminou. Eu não percebo como é que... André, alguém que herdou, a Câmara Municipal não ganhou, herdou, caiu-lhe o poder em cima há 4 anos, quando o Defensor Moura foi impedido de ser candidato pelo seu partido. Tinha uma bandeira, que era Viana não entrar na SIM. Vinha do referendo. E, como todos sabem, Viana do Castelo, ele feriu esse compromisso eleitoral. Olha, outro compromisso importante com os vianenses. Um compromisso ferido. Outro compromisso importante ferido. Estacionamento. Prometeu, em campanha eleitoral, criar 600 lugares de estacionamento. Estou-me a abanar com a cabeça, portanto, lembrar-se tão bem como eu, que houve esse compromisso por parte do Presidente da Câmara atual. Não criou nenhum. Eliminou lugares da superfície. Pior, Andréia, deu instruções às forças de segurança para multar os carros onde onde os sinais de estacionamento deixam de poder estacionar. Eu só, com a eliminação de sinais de trânsito, com a retirada dos parcómetros, com a mudança de sinais, a criação de acessibilidades em sítios onde são condicionados, só aí, com pouquíssimo, quase nenhum investimento e com meios da Câmara, nós criamos mais de 1000 lugares, Andréia. Mais de 1000 lugares. É fácil ter vontade política para alterar a situação. E eu tenho pena que o Presidente da Câmara de Viana, que tem copiado tantas minhas ideias e boas, e ainda bem que o faz, não tenha pegado nessa. Viana precisa e Viana merece. Mas há sítios onde os carros estão estacionados em artérias e que raramente são multados. E, por exemplo, o caso da Avenida Alves Cerqueira, em que os carros estão estacionados o dia todo ali e geralmente não são multados. Olha, então porquê que não se cria lá perto de um parque de estacionamento? Então porquê que não se cria lá estacionamento? É um dos sítios que se calhar é possível criar estacionamento. Se já estão lá carros... Eles ocupam a faixa de rodagem. Porquê que nós nos devemos sentir incumpridores sabendo que tem lá a placa a dizer que não se pode estacionar? Só porque em campanha eleitoral é que não se multa? Não é em campanha eleitoral. Agora, deixa-me falar do projeto. Era isso que eu ia dizer, porque já passa mais de meia hora do início da entrevista. Isto é muito importante, é bom que se tenha um debate sério, porque eu não gosto de dizer vou fazer e depois não fazer. O Presidente da Câmara de Viana prometeu e não cumpriu. É bom que fique isso claro. E feriu uma das suas bandeiras de campanha. Nós temos que alterar o PDM e temos que criar desenvolvimento também nas freguesias. As freguesias estão bloqueadas e temos que combater a desertificação e temos que também descentralizar serviços camarários. Existem aqui na sede do Conselho 1003 funcionários.
1.003 funcionários. Porquê que alguns dos funcionários que são das freguesias não podem estar a trabalhar nas freguesias ao serviço, não das freguesias, mas ao serviço dos serviços do município para com as freguesias? Porquê que um cidadão de Viana, Andreia, há de estar a pagar portagem, há de estar a pagar parque de estacionamento, há de estar a pagar transportes públicos, há de estar a pagar acessibilidades para vir entregar um papel à sede do município? Porquê que não pode entregar numa dos gabinetes de atendimento municipal que eu irei criar? Irei criar pelo menos 4 na primeira fase. Onde? Irei criar, desde logo, nos sítios onde já se concentram os serviços, mas que a Câmara nunca deu nenhum exemplo. Olha, Lanheses. Lanheses existem muitos serviços públicos, mas não tem nenhum gabinete de atendimento municipal. Terá. Olha, Santa Marta de Potozelo. Não tem. Também tem serviços, tem bancos, tem outro tipo de tem restauração, tem muitos serviços que não são só da freguesia, mas à volta da freguesia, das freguesias como Perra, como Cardeais, Charleis, também terá. Barroselas, o lugar das Neves, onde vivem quase 10.000 pessoas do nosso concelho, também terá um gabinete de atendimento municipal. E Dark, pela sua importância, fala-se muito que Dark é importante, o Partido Socialista diz que Dark é importante, eu acho que Dark é de facto importante, mas para nós não basta dizermos, temos que depois ser consequentes e fazermos. Dark é a maior vila do Distrito de Viana e não tem um único serviço descentralizado no município de Viana e tem que ter. E, portanto, iremos criar e dar esse exemplo de descentralidade. Nós iremos garantir a requalificação de toda a marginal do litoral do concelho de Viana do Castelo. É muito importante a costa e o litoral de Viana, desde Castelo Neiva até a FIF, e independentemente do projeto, do programa Polis, nós iremos criar uma requalificação que crie atratividade para estas zonas, mas também iremos tratar das zonas verdes, a sua requalificação. Santa Luzia, eu irei propor um plano pormenor para Santa Luzia, requalificando também com a possibilidade de serviços, mas também a Serra d'Arga, sabe que a montaria é Serra d'Arga. A Serra d'Arga é muito importante para nós e nós, o poder político não tem dado a importância que merece. O Parque da Cidade, Andreia, eu vi esta semana outra questão que eu acho que o Presidente da Câmara de Viana vai ter que justificar a todos os vienenses e faço aqui um apelo público. Ele disse que 40.000 visitantes por ano entram naquele parque. Eu não conheço. Parque urbano, está a falar do parque urbano ecológico. O parque urbano ecológico, o parque da cidade. Ele disse à imprensa que 40 mil... O parque da cidade é outra zona que também está... Exatamente, estamos a falar do parque ecológico. Que entravam 40 mil pessoas por ano. Das escolas. Os dados que eu tenho, Andreia, é que desde que aquilo abriu não atinge 40 mil pessoas. Que são as escolas. E já tem 5 anos. Bem, ele vai ter que esclarecer. Vai ter que esclarecer se aquilo está aberto, se não está aberto. E ontem, na reunião de Câmara, o senhor vice-presidente da Câmara Municipal disse que aquilo não é nenhum parque de merendas. Está a gozar com os vienenses. Aquele espaço é de todos nós. Aquele espaço é para as pessoas. É para as pessoas usufruírem. Mas pode não ser necessariamente para merendas. Poderá ser para ser visitado. Sim, mas acha que é correto tratar os vienenses por merendeiros quando querem visitar o seu parque da cidade que é feito com dinheiros públicos? Os vienenses são merendeiros, Andreia? Não são. São pessoas que têm que ter acesso aos sítios onde nós, poder político e o país, investem. Podem ser merendeiros, não é? Mas também não podem é... ser, mas não podem ser tratados por merendeiros. Portanto, se fosse eleito, era uma coisa imediata, abria as portas ao Parque Ecológico. Com as preocupações ambientais, abriria o Parque Viana do Castelo. Com algum pagamento... Não se pode criar demagogia, nem se pode mentir, como o Presidente da Câmara de Viana do Castelo fez esta semana. Sabe que o Parque, o CMIA, o Centro de Proteção Ambiental, está aberto 200 e poucos dias por ano. Tirando os feriados, os domingos, os sábados à tarde, são 200 e poucos dias por ano. E dizer que 40 mil pessoas visitam o parque é demagogia pura e barata. Tem que se pôr o dedo na ferida e dizer o que é que se quer daquele espaço e quem é que pode aceder àquele espaço. Ele já disse que será sempre um espaço para visitas controladas de escolas, pessoas que têm... André, acredita que entraram lá 40 mil pessoas este ano? Eu não posso garantir porque não estou lá, não faço ideia. Mas não acredita, pois não? Se forem acho que nenhum vienense acredita de várias zonas do país... Por ano? Por ano? Ai, por ano. Ele anunciou, viram na imprensa que Viana, que o parque tem 40 mil visitas por ano. Bem, mas não é o que eu acredito. Ainda bem que estamos de acordo. O que eu queria... Vamos continuar, que o que interessa é apresentar o nosso projeto. Se comprometer-se com isso. Portanto, ganha a Câmara, abre o parque. Com pagamento... Ou Santa Luzia, Parque da Cidade, Serra d'Arga... Não me respondeu ainda. Sim. Se ganhar a Câmara, abre o Parque Ecológico.
aos vienenses. Terá um pagamento simbólico? Será gratuito? Como é que será? O parque é de Venense e é para os vienenses e, portanto, não terá custo no seu acesso. Haverá preocupação ambiental, com certeza, haverá preservação também. Preservação, haverá alguns mecanismos, com certeza, de controle, mas é para todos e será aberto a todos. Nós apostaremos também e potenciaremos efetivamente a economia do mar, a agricultura e as florestas. Isto não basta ser chavões. A economia do mar tem que ter e tem muitas premissas. Desde logo, eu propus, como é sabido, há uns meses atrás, estive com o empresário Mário Ferreira e falei-lhe de um projeto de criar atratividade entre Porto, Vigo e Viana, este triângulo. Nós temos que conseguir trazer cruzeiros a Viana do Castelo. Nós temos que conseguir criar um trem de atracagem de um terminal de cruzeiros, um pequeno terminal, já que o Partido Socialista há uns anos deixou fugir com esta questão das demonstrações comuns entre o Porto de Leixões e o Porto de Viana, deixou fugir o terminal de passageiros para Leixões. Outro crime que fizeram a Viana do Castelo. Outro crime. E não há escala para fazer 2 grandes terminais de cruzeiros com menos de 70 km de distância. Mas, em Viana do Castelo, é possível criar um pequeno terminal e nós o iremos fazer. Mas para isso é preciso não só criar as condições públicas de haver essa atracagem, mas conseguir a atratividade de trazer os players do mercado para cá. E, portanto, eu próprio, por iniciativa própria, tive esta conversa com empresários, não só com o Mário Ferreira, mas com outros, de criarmos esta atratividade de vir turistas com permanência a Viana do Castelo e atracarem na cidade de Viana do Castelo. Isto é importante. Mas aí falta a Marina Atlântica, não é? Viana não precisa de pequenos pacotinhos, e temos muitos pacotinhos. Temos o pacotinho do turismo religioso, temos o pacotinho do turismo de habitação, temos o pacotinho do Santoinho, temos o pacotinho... Nós temos que ter um pacote turístico para oferecer e que Viana do Castelo Câmara tem que potenciar. A Câmara de Viana não pode promover, Andréa, a mim irrita-me muito quando vejo placares de demagogia eleitoral a promover Viana dentro de Viana. Viana tem que ser promovida fora de Viana. Temos que ir para a 28, como fazem outros concelhos, temos que anunciar em Caminha, em Ponte Lima, em Esposende. Também dinheiro. Andréa, eu outro dia vi uma carrinha do município aqui ao lado a fazer publicidade em Viana com os funcionários do município. Mas porquê que nós não fazemos o mesmo? Por que há de subcontratar tudo em Viana? André, sabe quanto é que custam os ajustes diretos da Câmara de Viana? 7,5 milhões por ano. O Presidente da Câmara subcontrata tudo e depois tem 1000 funcionários. Bem, entendamos, ou tem funcionários para o que necessita ou subcontrata para os mesmos efeitos, não é? Para o que tem. Ainda há dias viram na reunião de Câmara que o Presidente da Câmara de Viana subcontratou uma empresa de mediação imobiliária por 40 e tal mil euros para assessorar tecnicamente uma empresa que vem se instalar no Parque Empresarial de Linhães. Supostamente, uma empresa de mediação imobiliária deve ser para fazer a componente dos desenhos, digo eu, porque é mediação, e portanto fiquei sempre numa dúvida e ele não respondeu bem à intervenção dos vereadores nessa matéria. Mas subcontratou, por ajuste direto, 40 e tal mil euros sem problemas nenhuns. Viram que o Estado tem que dar os trabalhadores que tem, são bons trabalhadores. Tem que rentabilizar. Tem que os rentabilizar e não pode. É este despesismo que acontece de subcontratar tudo sem concurso público, se for bem criterioso, pode-se conseguir economia de escala. Eu não percebo, por exemplo, há dias, e aproveito aqui a Rádio Alto Minho para lançar também este desafio ao Presidente da Câmara. Disseram-me que o Rodrigo Leão e o Camané vieram no Castelo e que custaram aos cofres do município, porque o município faz a gestão direta do Coliseu. Nesta altura? Custaram cerca de 40 mil euros, 30 e tal mil euros. E depois alguém me contou a história, que parece que não é história, que é a realidade, que o custo dos artistas foi metade. Mas porquê é que não se contrata diretamente os artistas para rentabilizar? Porque é que um artista que foi contratado por 18.500 euros há de vir a Viana, pago pelo município por 38.500 a uma empresa? Onde é que se perdeu estes 20 mil? Claramente que isto é legal, não estou a pôr em causa, mas são 20 mil que ficam pelo caminho e que não é o artista. Bem, mas depois pôs os bilhetes a 5 euros. E, portanto, a receita dos bilhetes, o Coliseu não teve ainda nenhum espetáculo que não desse prejuízo. Tem que se conseguir pôr estes problemas em cima da mesa. A Viana não aguentará esta gestão de cada vez que se faz algo em Viana, custa sempre muito dinheiro porque se subcontrata tudo. Tem que se pôr estes problemas. E eu irei ter uma criteriosa, por isso é que eu tenho um programa eleitoral que aproveito para
Mas antes disso, Andreia, deixe-me só para terminarmos esta coisa do Centro Cultural, já 45 páginas, 45 de forma muito detalhada, de assuntos que são importantes e que passa pela vida cotidiana do município, inclusive a gestão funcional, planeamento, organização e eficiência da Câmara Municipal. Nós temos que pôr este problema em cima da mesa, porque o Viana do Castelo não tem dinheiro para as megalomanias. O Viana do Castelo agora terá que ter dinheiro para continuar... Portanto, a sua primeira medida seria arrumar a casa, é isso? Não é só arrumar a casa, André. Nós temos que criar emprego efetivo em Viana. Não, mas estamos a falar do funcionamento da Câmara e inclusive da parte urbanística. O Viana do Castelo tem que rever o seu PDM para não haver desertificação das freguesias e desertificação no centro da cidade, com um plano pormenor. Como disse há pouco, vivem menos habitantes aqui do que algumas freguesias do Concelho de Viana ou de algumas freguesias periféricas de outros concelhos. Nós temos que potenciar a economia do mar, e retomando essa questão... Mas antes de retomar, falou, e já arrumávamos a questão do Centro Cultural, porque também tem sido, durante as últimas reuniões de Câmara, o PSD levantar a preocupação sobre a gestão e funcionamento da estrutura. Já se sabe que até final do ano são 150 mil que a Câmara vai gastar em espetáculos e em realizações, até porque, segundo foi explicado, é uma forma de criar rotinas, de divulgar o espaço, mas que o objetivo seria, após as eleições, entregar a gestão daquilo a uma empresa que rentabilizasse o espaço. Se ganhar a Câmara, como é que vai... Disse bem, Andreia, após as eleições. É curioso, não é, Andreia? Quer dizer, já pensou quanto é que está a custar ao erário público esta campanha socialista? Olha, desde logo, pelo que disse agora, da gestão do Coliseu em campanha eleitoral. A seguir, pela gestão dos parques de estacionamento em campanha eleitoral. Não há nenhuma medida duradoura. Há só para a campanha eleitoral. Depois, toda esta política de show-off que diz que vai fazer e não faz nada. Olha, anunciou que ia criar 500 postos de trabalho em Linhês. É mentira. É uma deslocalização de uma empresa. Anunciou que ia criar um investimento turístico no Parque da Cidade, 60 milhões de euros. E tenho aqui a carta do empresário a dizer claramente que termina o interesse no negócio. A Rádio Alto confrontou o candidato do PS, que continua a dizer que não recebeu termina aqui o interesse do negócio e dizendo que estava decepcionado e desiludido. Estou a citar que as respostas não tenham sido precisas de sim ou não. Portanto, o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo é acusado muito de não dar sims nem nãos e dar nins. Nós precisamos, e um próprio empresário escreve isto nesta carta, esta missiva, estamos a falar de um investimento de 60 milhões de euros, Andreia. 60 milhões de euros. E um empresário que diz que nós precisamos de uma resposta efetiva de sim ou não, e depois termina dizendo que a Câmara deveria ter respondido sim ou não, sem rodeios. Isto data de 9 de julho de 2013. A Assembleia Municipal de Viana tinha aprovado este pacote de investimento a 28 de junho. E do dia de 9 de julho de 2013, o que o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo fez foi negar a evidência. Foi só fazer uma política de show-off junto de vocês, junto da imprensa, dizendo que tinha uma empresa que iria investir em Viana 60 milhões de euros. E Viana do Castelo tem vivido disto, Andreia. Já viu quantas vezes ele anunciou compradores para o Parque da Cidade e nunca conseguiu concretizar nenhum? Já viu quantas vezes ele anunciou vindas de empresas para Viana e infelizmente não tem concretizado postos de trabalho? E Viana do Castelo hoje tem mais de 7 mil desempregados. Viana do Castelo hoje tem, para os vienenses, como eu disse há bocado, apenas e só 16 mil empregos, quando tem uma população de 85 mil pessoas. Como é que criará emprego se ganhar a Câmara? Olha, precisamente havendo uma aposta efetiva na economia da região. Não só na cidade, mas nos seus parques empresariais. Nós temos que conseguir atrair. Eu nunca mais me esqueço que um dia também na Assembleia Municipal de Viana do Castelo, por isso que eu não tenho experiência, Andreia, as pessoas dizem que eu não tenho experiência, mas tenho muita experiência. Não só profissional, com muito mergulho, mas desde muito novo, do ponto de vista autárquico, fui lá muito tempo, como a Andreia sabe, deputado municipal de Viana e presido a maior Assembleia de Freguesia do Distrito de Viana do Castelo como vila. Tenho muita experiência e sei e tenho apontado os caminhos. Eu disse, na altura, ao Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, quando foi o dossiê IKEA, porque é que ele não entrava na corrida? Lembra-se disso? Publicamente eu disse isto, numa Assembleia Municipal, porque ele não entrava na corrida, porque é que não conseguia trazer o IKEA para cá? Era fácil, vivia de braço dado com o engenheiro José Sócrates, na altura, que decidia o investimento, porque não o trouxe para cá? E ele, não, aqui tem que se pagar o preço que tem que se pagar, Viana do Castelo tem muitas qualidades, aqui nós não queremos que venham para aqui por vir, queremos é que venham para aqui porque gostam de cá estar. É claro, mas tem que se criar atratividade e uma política atrativa. Não pode Viana do Castelo ser das cidades e dos concelhos do país onde mais se paga de impostos.
Não tem nenhuma política atrativa para trazer nenhuma empresa para cá, nem erradicar para cá ninguém. Viana do Castelo é a cidade, o concelho do país onde mais se paga impostos. Olha, a derrama está no máximo. O IMI estava em 0,4, só este ano aquele pequeno reajuste para 0,88, mas é dos concelhos que ainda paga mais na região norte. O IRS das pessoas é taxado ao máximo, 5%. Eu tenho aqui uma política atrativa nesta matéria, na política fiscal. Nós iremos desonerar os impostos dos vianenses em 40%. Irei eliminar, ao longo do mandato de forma progressiva, 2 dos 5 pontos que os vianenses pagam de IRS, que a Andreia paga de IRS, que todos nós pagamos. 40% da carga fiscal irá ser suavizada. Mas os jovens e os casais com mais de 2 filhos, abaixo de 35 anos, irão ter uma política de discriminação positiva de eliminar estes 5 pontos percentuais. Um jovem no primeiro emprego não pode estar a pagar os 5 pontos percentuais. Porquê? Se nós depois temos desemprego, porque não há... iremos eliminar gradualmente até à extinção, eliminando 0,3 por ano. Isto tem que ser gradual, porque as finanças municipais, Andreia, a Câmara Municipal de Viana do Castelo é das câmaras mais endividadas do país. Em termos líquidos, nos últimos 5, dobrou o endividamento. E a obra não se vê. Mas mesmo assim é possível criar políticas ajustadas. Fiz muitas contas, fiz muitas simulações e proponho um pacote fiscal que seja possível. E, portanto, eliminarei a derrama ao longo do próximo mandato, quase a 0,3, irei se calhar ao 5º ano, mas a tendência é eliminar derramas sobre as empresas. E iremos criar políticas ao nível, como o Presidente da Câmara já veio ao encontro, ao nível da recuperação do património, mas também do IMI. Sabe que nós não conseguimos erradicar cá ninguém, porque somos dos concelhos que cobra taxas ao máximo. E, portanto, o IMI terá aqui um forte reajuste para que as pessoas vivam com mais qualidade de vida. Nós não podemos pensar que temos 1/3 do poder de compra de um cidadão, por exemplo, de Lisboa e pagamos mais impostos que um cidadão de Lisboa. Não é possível. Não é possível. Portanto, se nós temos menos poder de compra, que é o dinheiro que nós temos para gastar, não podemos ser das cidades do país mais caras para viver, não só nos parques e tudo o resto que já falamos, mas também nos impostos que pagamos. Portanto, a Câmara Municipal de Viana do Castelo tem que deixar de teorias e de conversa da política do faz de conta e passar para a realidade. Tem que dar aqui os exemplos concretos. Estamos quase em cima da nossa hora, só queria, antes de poder lançar o seu apelo ao voto na sua candidatura, uma palavra pelos estaleiros navais de Viana do Castelo. O que é que a candidatura do PSD poderá fazer para evitar que a empresa seja desmantelada, como muitos temem? Olha, não é em poucos minutos que eu poderei falar sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo, mas tem para mim que há uma coisa que eu nunca farei, Andreia. Eu, como Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, serei o primeiro que estarei ao lado de todas as empresas da região que criem valor e que criem emprego. E não o primeiro a estar cúmplice e calado, como teve o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo ao longo desta gestão dos estaleiros de Viana. Olha, eu tenho aqui um historial que lhe posso fornecer, que desde o dia 3 de maio de 2006 ao dia 23 de dezembro de 2009, que vão 3 anos e meio, que foi o principal problema dos estaleiros que tem a ver com a questão do Atlântida. O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e também o seu Vice-Presidente, porque são 2 até quadros dos estaleiros navais, tiveram um silêncio cúmplice e foram responsáveis pela situação que se vive nos estaleiros. Agora, o que eu quero e que será para mim condição e que o meu partido criará condições é que a atividade naval em Viana do Castelo não esteja em risco. Pelo contrário, nós finalmente iniciamos a construção dos asfalteiros, que são um dossiê importante de 128 milhões de euros. Aliás, eu, após uma reunião com o Sr. Ministro da Defesa, que trouxe aquela novidade da aquisição do aço. Os trabalhadores estaleiros de Viana do Castelo, que são um principal ativo daquela empresa, têm que saber fazer o que sabem fazer melhor, que é trabalhar e construir barcos. Porque o abalar da imagem dos estaleiros foi, nestes 3 anos e meio que eu disse,
em que o poder político socialista teve tudo calado. E era tão fácil saber o problema. Era tudo socialista, desde o Governo Regional dos Açores, ao Governo da República, à Câmara Municipal de Viana, ao Banco Público que financiou, que a administração era socialista, e era tão fácil saber o problema. Nós temos que continuar a trabalhar e assim o faremos, resolvendo o caso... Portanto, irá bater-se para que a construção naval continue a ser uma realidade no capital distrito. Aliás, mas isso não está em causa, Andreia. A construção naval está para durar em Viana do Castelo, por isso é que nós iniciamos a construção dos asfalteiros, por isso é que a contrapartida financeira, que ninguém se percebeu isto, mas a contrapartida financeira da venda dos contratos das encomendas da Marinha serviu precisamente para que os estaleiros tivessem meios para começar a construir os asfalteiros. Sabe porquê? Porque durante anos, nos últimos, entre 2005 e 2010, sabe, os estaleiros construíram vários barcos, mas sabe quantos é que deram lucro, Andréa? Os estaleiros de Viana do Castelo não tiveram lucro nenhum. Todos eles deram prejuízo. E por isso é que entraram 100 e tal milhões de euros de ajudas do Estado, que a Comissão Europeia considerou que foi ilegal. E, portanto, tem que se fazer alguma coisa. Nós não podemos continuar a construir com prejuízo. Tem que se criar escala. E por isso é que é importante entrar no tamanho um outro parceiro no negócio para que os estaleiros de Viana tenha duas questões que são importantes. Primeiro é continuar a fazer o que bem sabem fazer. Segundo é eliminar a carga negativa que puseram em cima os socialistas açorianos com a questão do Atlântida. E terceiro, continuar a criar valor para a região, porque é muito importante não só para os trabalhadores que trabalham lá e para Portugal, quando nós façamos barcos daquela escala, mas também o próprio desígnio da economia da região, que é muito importante. Os estaleiros são para nós muito importantes e tudo faremos e estamos a fazer para que a atividade se mantenha. O apelo ao voto na sua candidatura, agora para terminarmos esta entrevista, que correu rapidamente, estávamos aqui tão entretidos a falar que acabou por correr rapidamente. Ainda bem que assim é. Eu só tenho de dizer aos vienenses algo que é muito importante. Se acharem que está tudo bem, que Viana do Castelo tenha uma boa gestão, que tenha uma boa eficiência, que todos os recursos estão otimizados, deverão votar em quem lá está, em quem nos últimos 20 anos desenvolveu a política que desenvolveu. Se querem um outro dinamismo, se querem uma outra justiça social, com preocupação social, com preocupação de juventude e das classes sociais, também nos idosos, mas com um dinamismo económico, com propostas concretas para que Viana do Castelo saia deste marasmo e consiga tirar de vez proveito das suas condições naturais, terá em mim uma fortíssima alternativa. Eu tenho muita vontade, muita garra e muita determinação para que Viana consiga ser recolocada no lugar que ela merece. Viana é uma cidade muito importante de Portugal, é uma cidade que tem um posicionamento estratégico entre o Norte de Portugal e a Galiza, é das cidades que melhores condições naturais tem para se viver, mas tem que se ter oportunidade na sua cidade também para trabalhar, para também usufruir dos serviços, para também usufruir do lazer, e nós temos que ter um dinamismo económico que não se confine só àquilo que também gostamos, que é a Senhora da Agonia, aqueles 15 dias, tem que ser durante todo o ano. E nós que temos 80 milhões de euros, do ponto de vista camarário, para gastar e potenciar desenvolvimento, temos que o fazer. E o apelo que eu faço aos vienenses é sério e credível. Eu darei o meu melhor para que Viana do Castelo seja uma melhor cidade e faça mais e melhor por todos nós e que nos orgulhemos ainda mais de todas as condições naturais que temos. Agradeço a oportunidade à Rádio Alto Minho e sei que os vienenses também saberão o que está em causa nestas eleições, que é dar vida à nossa querida Viana do Castelo.